Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, pessoal! Estamos aqui com mais um Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje, nosso bate-papo é com esse colega aqui, que é da área, né, profissional de educação física também. Nós vamos falar muito, né, ele vai se apresentar já para vocês, da profissão dele e também de algo específico. Nós vamos comentar um pouco aqui sobre coluna, que é dúvida de muita gente. Se apresenta aí para a galera. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer ao professor pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Meu nome é Cícero Felisberto, sou estudante de Educação Física. Atualmente eu sou professor da Academia Arena Fitness e espero entregar para vocês um pouco do meu conhecimento sobre. Pronto, Cícero. Antes de tudo, antes da gente entrar no nosso assunto específico, conta um pouco, né, da tua história para a galera te conhecer melhor, como tu chegou a conhecer hoje a tua profissão, né, até aqui, como é que foi tua história, conta um pouco das tuas lutas. Pronto, perfeito. Em 2009 eu concluí o ensino médio e quando eu concluí eu não tinha perspectiva do que eu queria fazer, mas depois que passou um ano eu quis começar a educação física, mas devido à idade e alguns outros compromissos, eu acabei não investindo nela e segui para várias outras áreas, né? Trabalhei com outras ocupações e em 2020 eu ingressei, né, na universidade, comecei na educação física e sempre quis estar dentro dessa área. Já pratiquei algumas modalidades esportivas não profissional, já andei de skate, já andei de BMX, já dancei break também. E eu sempre estive conectado com a cultura do movimento. Então eu vejo a educação física como uma área onde eu poderia explorar mais isso. E hoje, cada dia mais, eu sou mais apaixonado por ela. Legal. BMX, pra galera saber, é bike, né? Sim, é bike. Massa, legal. Sempre esportes radicais, né? Sim. Cícero, e hoje, quem são tuas inspirações, ou quem foi, né? Falo tanto de vida, né? Você pode utilizar quem é a tua inspiração de vida, e também as inspirações profissionais. Temos sempre aqueles profissionais que temos referências, né, neles. Então, explica um pouco para a galera quem são tuas inspirações de vida e profissional. Pronto. Atualmente, minhas inspirações de vida eu tenho algumas pessoas na minha família que eu me inspiro muito, alguns primos que também são da área da licenciatura, só que em outros ramos. E isso sempre me inspirou a querer estar nesse meio, né? Profissionalmente, hoje eu tenho algumas pessoas que para mim são referências para mim poder estar dentro desse campo que eu quero atuar, como, por exemplo, o grande Michael Boll, que é um grande treinador de alta performance, que também trabalha muito com essa questão do alto rendimento e a prevenção de dores na coluna. Também tem meus professores, o professor Hermanilde, o professor Falcão, eu me inspiro muito neles, eles procuram entregar sempre o máximo para mim, isso para mim é como inspiração, sabe? É uma referência máxima. Legal, é sempre importante, né? Temos, claro, inspirações, né? Referências em outros locais, né, a nível mundial. Sim. Mas é bacana sempre a galera que senta aqui, sabe, Cícero, e traz, né, inspirações locais, né, e esse reconhecimento é muito importante. Cícero, como tu vê, né, que tu já tem isso em mente, qual é o teu maior desafio nessa profissão? Pronto, atualmente o meu maior desafio na educação física é de todos os dias entregar o melhor, né, para a população.
Eu acho incrível o trabalho de um profissional de educação física dentro da sociedade. Ele é um provedor de saúde e com o conhecimento que eu venho adquirindo através dos meus professores, dos estudos, eu me vejo daqui a algum tempo como um profissional, almejo isso, né, poder fazer a diferença na sociedade, para aqueles que também estão adentrando no curso, com o conhecimento que eu vou adquirir e procuro repassar isso, faz a diferença com esse conhecimento. Bacana. Eu já adiantei a resposta dessa minha próxima pergunta, mas eu vou agregar, né, a essa pergunta. Cícero, tua especificidade hoje é a coluna, né? Reabilitação em quem tem, né, dores, enfim. Hoje, você pensa em trocar, ir para algo mais específico, a não ser coluna? Hoje você vê a tua caminhada profissional indo só para essa área da coluna mesmo? Sim, perfeito. Dentro do treinamento resistido, hoje eu procuro adentrar nesse campo, né, no campo dos distúrbios da coluna vertebral, e eu não consigo desvencilhar os demais treinamentos da estabilidade central, ou seja, da devida postura que eu devo manter com a minha coluna, para que com o máximo treinamento eu evite lesões nessa região. Então, essa é uma área que eu quero estar seguindo e me especializando cada vez mais. Bacana, não pensa realmente em outras áreas? Não, essa é a área que eu quero seguir adiante, muito interessante. Nós já conversamos com vários profissionais aqui e o campus da educação física é enorme, né? Sim, várias áreas. Vários segmentos e é bacana, né? Eu quis muito conversar com o Cícero porque é um assunto muito crucial, muita gente tem dúvida, né? Então, Cícero, já partindo um pouco para essa parte mais técnica, para a galera entender um pouco, como é composta a coluna, né? Quais são as suas funções primordiais? Perfeito. Primeiramente, é importante que vocês saibam que a coluna vertebral ela é constituída por 33 vértebras. Entre cada vértebra da coluna nós temos um componente chamado disco intervertebral. E esse, na coluna, é o componente mais importante porque ele vai ter a função de absorver as forças que nós damos à coluna tanto no dia a dia, nas nossas práticas laborais no trabalho, quanto no treinamento. Os impactos, isso. E ter uma coluna saudável é extremamente importante para que eu possa evitar essas sobrecargas indesejáveis que vão me levar às mais diversas patologias nela. Então a coluna vai ter essa função de absorver essas cargas de impacto e também vai ter a função, de ser local de seção de vários outros músculos, protege a nossa medula espinhal e ela também é um forte componente estabilizador, que é o que nós mais podemos tirar de função primordial dela. Ela serve como um componente estabilizador da minha parte central. Sendo esse componente, ela vai ajudar em qualquer exercício na musculação, né, de um treinamento resistido. Bacana. Cícero, ouvimos sempre nas redes sociais, na TV, né, profissionais falando da região core. Né? O que consiste, né, essa região core? Onde está localizada? Então fala um pouco para o público, para a galera entender o que é essa região core. Ok. Primeiramente, né, o core ele é uma região, é a região central do meu corpo, né, e ele é constituído por uma série de músculos locais e músculos globais. O que seriam os músculos globais do core? Seriam esses músculos que fazem esses movimentos dos meus membros inferiores e da minha coluna em si. Porém, dentre esses músculos do core, o que merece mais atenção são os locais, que são os músculos que vão estabilizar a minha coluna, beleza? Então, o trabalho do core, ele é extremamente importante exatamente por essa questão de que eu vou trabalhar esses músculos mais locais, que vão estar estabilizando a minha coluna tanto para o treinamento quanto para o seu próprio dia a dia. Então, trabalhar o core é essencial para que você possa prevenir dores a nível lombar. Bacana. Cícero, uma dica para fortalecer essa região, né, do core, que é tão importante, né, é tão falada, e você explicou
forma mágica aí para a galera. Então, uma dica para fortalecer, né? Eu já treino, né? Já sou um aluno intermediário e como é que eu fortaleço essa região? Perfeito. Como que eu posso estar fortalecendo o core? As pessoas costumam confundir o fato de fazer abdominais convencionais, que é as flexões do tronco, com o fato de estar fortalecendo essa região, mas isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque como o core vai ter a função de sustentação da minha coluna, então os exercícios mais específicos para isso são os exercícios que eu não vou exercer movimento, ou seja, são os isométricos, as pranchas ventrais e as suas demais variações. Quando você aplica esses exercícios na sua rotina, você vai começar a ativar esses músculos que vão fortalecer a sua coluna de forma mais profunda. Então essa é a forma mais eficiente de fortalecer o core, com exercícios isométricos, exercícios que eu não vou exigir movimentações bruscas na coluna. Às vezes você é um aluno que tem já uma discopatia na coluna e vai fazer uma flexão abdominal, você acaba sobrecarregando essa possível patologia. Então evite, comece a fazer os treinamentos isométricos, as pranchas e essas demais variações. Bacana. Cícero, eu sondando, né, com alguns alunos e surgiram algumas dúvidas, né, quando eu já sabia que iria gravar com você e eu peguei para o UP aqui algumas dúvidas. A primeira dúvida você praticamente já respondeu nessa pergunta anterior, mas eu vou fazer a pergunta, né, para o aluno não ficar triste, né? Me perguntaram, já faço abdominal, estou fortalecendo meu core? Repita mais uma vez para a galera entender o que você acabou de falar. Então, como eu acabei de falar anteriormente, né? Às vezes é comum você já sofrer de alguma dor, né, na coluna, é a famosa lombalgia, e você acredita que está fortalecendo essa região central por fazer abdominais convencionais ou extensões do tronco. Só que o core, ele consiste exatamente em eu ativar os músculos mais profundos, os locais. Então, a forma mais específica de você treinar o core é usando os exercícios isométricos, as pranchas, e não os abdominais convencionais. Os abdominais convencionais têm a sua importância, porém eles vão te dar a importância mais significativa em relação à hipertrofia, pelo reto abdominal ser um músculo contrátil. Bacana. Perceberam que o assunto é de extrema importância para vocês. Nós vamos tirar mais dúvidas aqui, vai vir mais perguntas aqui de pessoas que eu sondei durante a semana sobre coluna. Então, não saiam daí. Já já, mais Programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Até já já. Há 22 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade, oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Estamos de volta com o Programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje estamos batendo um papo aqui com o Cícero, profissional de educação física. Está tirando todas as dúvidas sobre coluna, né? Algo que é extremamente importante para o exercício físico. E nós finalizamos o primeiro bloco começando com algumas perguntas, né, de alunos, né, do dia a dia aqui da nossa região referente à coluna, tá? Cícero, continuando o nosso bate-papo, já faço a corrida, já corro, eu preciso fortalecer ainda a região do core? Perfeito. É muito importante. No caso, a questão aeróbica, né? Eu faço o meu aeróbico, preciso fortalecer? Sim, precisa. Principalmente pela questão de que, como eu expliquei inicialmente, né, que a coluna ela é distribuída pelas suas vértebras e o disco. Então, quando eu corro, faço esse movimento de correr, as cargas compressivas elas estão exatamente atuando ali na nossa coluna. Quando eu tenho um core firme, um core bem estabilizado, eu consigo manter essa devida estabilização mesmo correndo com mais segurança.
É por isso que talvez se você que está vendo no programa já foi num médico com algumas dores na região posterior das costas, ele já deve ter falado para você, ó, evite correr. Exatamente por conta disso, por essa fraqueza nessa região central. Bacana. Eu achei, né, interessante a pergunta justamente por isso, né? Muitos atletas, e não atletas, né, praticantes de corrida, sentem muito desconforto, né, nessa região, na coluna, e é bacana, né? Você tem que sim, né? Para qualquer exercício, né, ele já falou no início, é de suma importância, tem que fortalecer essa região. Cícero, já sou um atleta, certo? Em todos meus aquecimentos, antes do treino, faço o trabalho de pranchas. Além desse trabalho, preciso fortalecer de outra forma a minha região do core? Perfeito. Sim, é muito importante que você que é atleta de alta performance procure usar outras variações para estimular o seu core. Porque, inclusive, o princípio do treinamento do core ele se deu justamente para esse público, para atletas de alto rendimento. Porque o core também vai ter a função de me ajudar a distribuir forças para os meus membros. Então procure usar variações como movimentos antirrotacionais na polia, ou até mesmo pranchas dinâmicas com movimentação de pesos e implementos. Caso você tenha dúvida, procure um profissional que ele pode estar lhe orientando melhor sobre isso, mas você pode sim usar variações para treinar o seu core de forma diferente. Legal, tem que ir lá no seu treinador, né? Cobrar dele, né? Realmente, e aí, o que é que eu faço? Né? Já viu aqui que não é só a prancha. Sim. Né? Você tem aí um leque de opções para fortalecer assim, essa região. Cícero, nós estamos falando de uma região específica, né, que é o core. Sinto dores na coluna. Isso pode ser falta do fortalecimento do core? Perfeito. É importante que vocês saibam que os quadros de lombalgia, as dores, elas se dão primeiramente por causa dessa fraqueza nos músculos profundos, beleza? Então, quando tem esses músculos fracos que precisam estabilizar a minha coluna, isso é um sinal de que eu estou com essa musculatura profunda, os músculos do core enfraquecidos. Então, sim. Então, pode ser recorrente, sim. Sim, pode ser recorrente, sim. Tem várias outras questões por trás disso, mas a primordial é a fraqueza dos músculos abdominais profundos, além da questão também dos músculos globais, né? Encurtamento muscular, a questão da postura indevida também, mas essencialmente a dor lombar ela é sempre diagnosticada pela fraqueza dos músculos profundos da coluna. Então já é uma dica, né? Se tem hoje, né, durante seus treinos, dores, né, na lombar, mude aí sua peça, seu profissional, se não tiver um profissional, vá, né, até o professor da academia para tentar, né, ver a possibilidade para fortalecer realmente a região do core. Né? Cícero, fala aí para a galera quais são as principais, né, o que você mais escuta, né, dentro da sala de musculação, patologias referentes à coluna vertebral. Perfeito. Na minha breve caminhada aqui na arena, o que eu mais escuto em relação a dores na coluna são as pessoas que reclamam de desconfortos ao realizar principalmente os agachamentos, né? E quando eu abordo essas pessoas, que eu pergunto se elas têm algum diagnóstico clínico e tal, sempre elas relatam de abaulamento ou hérnia de disco, né? E esse é um distúrbio que ele vem exatamente da fraqueza dessa musculatura, por quê? Porque vocês lembram, como eu falei inicialmente, que a coluna é constituída por 33 vértebras e o disco sempre vai sofrer o impacto. Então, a hérnia de disco é uma fissura que ocorre no meu disco intervertebral e a longo prazo, com um treinamento excessivo e sem dar a atenção necessária para o core, todo o componente que vai sofrer essa ação, essa compressão é o disco intervertebral. Então, a hérnia de disco acho que é a causa número 1 que eu escuto aqui de desconforto e patologia na coluna. Legal, bacana. Eu sabia que eu iria escutar a questão da hérnia de disco, tanto que a próxima pergunta, Cícero, é para você explicar para a galera um pouco o que se trata de forma específica, né? Uma linguagem onde eles entendam, né, nosso público, o que é propriamente dito a hérnia de disco, né? A primeira pergunta você praticamente já respondeu, mas a dúvida de muita gente,
eu tenho hérnia de disco, certo? É contraindicado eu realizar o treinamento resistido, eu tenho que ir para outro tipo de exercício físico, ou mesmo com hérnia de disco, eu consigo sim fazer um trabalho de musculação, claro, sendo acompanhada ou acompanhado por um profissional, de maneira onde não irá me prejudicar na minha hernia de disco? Perfeito. Primeiramente, para que vocês saibam, né, assim, uma linguagem bem fácil, a hernia de disco é uma fissura, né, um rompimento no meu disco intervertebral. E quando eu tenho esse rompimento, o líquido que se encontra no centro do disco, ele sai para fora do disco e acaba comprimindo as nossas terminações nervosas. Por isso que você sente as dores, né? Você que tem hernia de disco, passou pelo médico, é muito importante que você vá ao médico e o médico lhe diagnosticou. Você pode sim fazer o devido treinamento resistido, porém procure um profissional para que ele faça uma análise em você, veja quais outros músculos, né, estão encurtados em excesso, porque às vezes essa questão do distúrbio se dá também pela fraqueza, encurtamentos de demais músculos. E depois de um trabalho diagnóstico feito, você pode sim começar o treinamento específico para você, para que você não venha potencializar ainda mais o seu distúrbio. Mas você pode sim treinar. Lembre-se que o movimento sempre vai ser o melhor remédio para qualquer patologia. Bacana. Mas existe algum grau da hérnia de disco onde é totalmente contraindicado a musculação? Algum grau? Porque é feita por escalas, né? Depende de como ela... não sei se a nomenclatura é interna, externa, acho que utiliza essa nomenclatura. Depende dessas situações ou qualquer patologia se tratando de hérnia de disco, você tem condição sim, sendo bem acompanhado, de treinar? Sim, perfeito. A hernia de disco é classificada em 4 estágios, né? O último estágio dela é a extrusão, onde o componente lá dentro do disco sai totalmente para fora, né, do disco intervertebral. E nesse estágio, ainda nesse estágio, que já é considerado como caso de cirurgia, você consegue sim treinar, né? Claro, tendo um profissional que entenda essa patologia, você consegue treinar de uma forma onde você consegue evitar os movimentos compensatórios na sua coluna e trabalhar os demais membros e não as cargas excessivas na coluna. Então você consegue treinar sim, mesmo estando no último estágio. Bacana, legal demais. Cícero, eu não sinto dores ainda na coluna, mas é algo, né, a coluna, como você falou, é uma instabilidade do nosso corpo e é algo que praticamente o ser humano que não faz as devidas ações a nível de movimento, de exercício, tem uma predisposição a sentir futuramente dores na coluna. Quais exercícios mais adequados, né, para me evitar ou então tardar essas dores na coluna vertebral? Perfeito. Você que tem a sua coluna saudável, né, não sente nenhum desconforto, o que você pode evitar, né, para que você venha sofrer dessas dores? Eu diria que evitar as amplitudes máximas no movimento. Bacana. É bem comum ver as pessoas agachando com muita carga e dar o máximo. Nós devemos lembrar que se você não consegue manter essa devida estabilização, evite ir ao seu máximo. Evite também as extensões excessivas de quadril, porque você pode também, a longo prazo, sobrecarregar a sua coluna. Então, no mais, eu diria que todo exercício que você faz com amplitudes máximas, sem que você consiga manter essa devida estabilidade da coluna. Bacana. Cícero, dá uma dica aí para a galera que está em casa, né, sente dores na coluna e tem esse receio, né, de praticar exercício físico e por essa situação e por essa situação de medo também, não veio ainda procurar o exercício físico. Dá uma dica, dá um conselho, incentiva essa galera realmente, mesmo com dores, você, claro, estando sempre acompanhado, gosto sempre de repetir isso, com um bom profissional, né, com um profissional de educação física, né, que busque conhecimento, que realmente entenda. Você está vendo aqui né, falando com propriedade sobre algo tão específico. Então dá uma dica para essa galera aí. Perfeito. Pronto, primeiramente, né, é importante que você saiba que
a sua dor, ela não pode ser capaz de lhe paralisar, né? Como eu citei anteriormente, o movimento é extremamente importante para que você possa tratar esses distúrbios, esses incômodos. Caso você não comece por devido a outros fatores, você pode em casa mesmo começar fazendo pranchas básicas, né? Caso você não saiba o que é, você pode pesquisar, fazer de 3 a 4 séries de 10 segundos. No decorrer do tempo você procura progredir um pouco mais desse tempo. Quando você se sentir mais confortável, procure uma academia mais próxima, né, de você e comece, beleza? O movimento ele é capaz de curar. Então, comece. Talvez a sua patologia, a sua dor, se instalou justamente porque você não se movimentou, entendeu? Então, comece a se exercitar. Não deu esse primeiro passo, né, Sim, Cícero? não deu esse primeiro passo. Cícero, sempre quando vem um profissional aqui de qualquer segmento, né, eu gosto de repetir, né, essa pergunta, para mim ter a ideia, né, de como ele vê, né, a sua profissão daqui a um tempo. E quando vem um profissional de educação física, essa pergunta me instiga mais ainda, porque eu sou profissional de educação física. Então, Cícero, como tu vê, né, como tu se vê, né, na educação física em um futuro breve e como você também imagina, né, você quer que ela esteja dessa forma ou que você veja ela dessa forma em um futuro breve. Como é que você vê a educação física daqui a um tempo? Perfeito. Eu acredito que daqui a alguns anos, né, nós vamos ser mais profissionais de educação física devido à era da informação, onde cada vez mais as pessoas pesquisam sobre como se movimentar, como cuidar da saúde. E o educador físico é um profissional especializado para isso, então eu creio que daqui a alguns anos nós veremos aí uma demanda de muitos profissionais, né? Eu espero também daqui a alguns anos poder colaborar ainda mais com a sociedade, né, com o meu trabalho, poder ajudar pessoas que estão sofrendo desses distúrbios, dessas patologias. E espero estar num local onde eu possa também colaborar com o meu conhecimento, pouco conhecimento que eu sei, com os demais profissionais. Porque essa é uma área que eu vejo que não é tão explorada, mas eu acho extremamente importante. Então eu espero poder estar colaborando com os demais profissionais, com o conhecimento que eu estou adquirindo. Legal, Cícero. E só ratificando, pouco conhecimento não, viu? Muito, esclareceu muita coisa aí pra galera. Cícero, fala aí pra galera do UP, né, o programa que vai revolucionar a sua vida, onde eles podem te encontrar, nível de redes sociais, onde tu está atendendo, né, de forma personalizada. Você já falou que hoje está aqui na Arena Fitness é uma academia aqui da região da Caucaia. Enfim, fala um pouco para a galera aí das tuas redes sociais. Pronto, caso vocês queiram ver um pouco do meu trabalho, né, o meu Instagram é prof_felisberto. Lá eu abordo um pouco mais desse assunto, né, caso vocês também queiram vir conversar comigo, saber um pouco mais. Atualmente eu estou trabalhando na Academia Arena Fitness pela manhã, né, como professor. E estou disposto a, tanto na rede social como presencialmente, esclarecer as dúvidas de vocês e ajudá-los também. Bacana. Queria agradecer ao público, né, de estar aí com a gente até esse horário. Bom domingo a vocês. Queria agradecer ao Cícero. Obrigado, Cícero. Pela oportunidade. Até o próximo domingo com o Programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Valeu!